Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sou a pastora Eli Lisboa, pastor auxiliar do pastor Davi Souza, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na Paraíba. E hoje venho trazer a mensagem da Palavra de Deus, que se encontra no 6º e último capítulo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Queridos irmãos, chegamos no último capítulo da carta aos Gálatas. Paulo tratou assuntos como a apresentação do Evangelho, defesa do Evangelho, rejeição da justificação e reconciliação de lei e graça, o dom da graça, a maldição da lei, as promessas de Deus, o propósito da lei, bem como a herança da fé. O desdobramento do plano de Deus, da escravidão para a filiação, preocupação com a igreja, a promessa da aliança, o desafio da vida cristã, a experiência da liberdade, o serviço em amor, o andar no Espírito. E, finalmente, o apóstolo Paulo vai concluir esta carta da seguinte forma: dividindo os fardos uns dos outros, fazendo o bem, gloriando-se na cruz de Cristo e trazendo as marcas de Jesus. Então, amados, o livro de Gálatas nos mostra claramente que a salvação não vem pela obediência perfeita da lei do Antigo Testamento. E este capítulo inicia da seguinte maneira: a recomendação para que nos ajudemos mutuamente, ou seja, o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Queridos irmãos, tudo nesta carta é de muitíssima importância. Tudo muito belo, os ensinos do apóstolo Paulo. No entanto, querido, neste capítulo que veremos a seguir, irei dar ênfase em alguns versículos para nossa melhor compreensão acerca da palavra de Deus. No primeiro versículo está escrito: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Queridos, uma das situações mais difíceis que temos na vida cristã é exercer essa mutualidade, ou seja, exortando ou corrigindo uns aos outros. Pois nem sempre quem é corrigido, ele vai aceitar com naturalidade, ou talvez quem corrige não tenha tanta sabedoria para fazer isso. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo diz que a pessoa que for surpreendido, ou seja, cometendo pecado, ele orienta os demais irmãos espirituais, isto é, aqueles que estavam andando no Espírito, como Paulo já havia tratado no capítulo anterior, em especial o versículo 16. E como diz Efésios capítulo 5, versículo 18, as pessoas devem ser cheias do Espírito, nós devemos ser cheios do Espírito. Essas pessoas deveriam corrigir aquele que estava em alguma falta, principalmente em amor, mansidão, que também são os frutos do Espírito. Essa correção e aconselhamento não devem ser ásperos, mas com amor e com afabilidade. E tenhamos cuidado conosco para que também não venhamos cair em tentação. Sendo assim, queridos, um exemplo do processo básico que nós podemos ter ao corrigir alguém, podemos citar em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Aqui Paulo diz que é preciso não só perdoar, mas também confortar o pecador. No versículo 2, ele diz assim: levai as cargas um dos outros. Ou seja, ele está dizendo aqui, amado, que compartilhar a dor com aquele que fracassou. E assim cumprireis a lei de Cristo, ou seja, o amor. Vejam, queridos, que Paulo fala de cumprir a lei de Cristo, isto é, a lei do amor. Ele está dizendo, queridos, que a lei de Cristo é amar alguém da mesma forma que ele nos ama. Como João, capítulo 13, versículo 34. Jesus falando para os seus discípulos de um novo mandamento. E Jesus dizia assim que estava dizendo que
vos ameis uns aos outros, ou seja, um novo padrão, o amor de Jesus, que é um amor zeloso, altruísta, aquele amor que está acima do seu próprio eu. E esse amor também vai testemunhar ao mundo, amados, que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Levai as cargas uns dos outros. Em Atos capítulo 15, versículo 10, Pedro fala acerca da lei como sendo um jugo pesado para se cumprir, ou seja, não falou de forma desrespeitosa da lei mosaica, mas declarava que para cumpri-la estava além da capacidade humana. Queridos, nos versículos que se seguem, de 6 a 10, vamos destacar o versículo 7. Porque aqui Paulo ele vai falar aos Gálatas sobre a lei da semeadura. Este verso ele vai ensinar que o ser humano colherá as consequências de tudo aquilo que faz de bom ou ruim. Assim como não se pode colher bons frutos de ervas daninhas, não poderemos esperar colher coisas boas para a nossa vida de ações que praticamos. O versículo 7 está escrito assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo está aqui advertindo os Gálatas que de Deus não se zomba. Talvez eles estivessem zombando de Deus, parecia que estavam se afastando do verdadeiro evangelho que Paulo havia ensinado. O que nos chama a atenção neste versículo, queridos, é aquilo que a pessoa semear, colherá. Percebe-se que o verbo ceifar está no futuro do presente, segundo a nossa gramática da língua portuguesa, ou seja, você vai semear no presente e vai colher no futuro. Amados, esse é o princípio da agricultura que o apóstolo aplicou como exortação aos Gálatas, tanto na esfera moral quanto na espiritual. Veja o que está escrito em Jó, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam mal. Isso mesmo eles cegam. Irmãos, Paulo aqui usa o exemplo da agricultura. Ele está falando acerca da fé como semente. Pode-se entender, queridos, deste versículo que Deus tem um momento certo para todas as sementes que nós plantamos. Sementes boas ou sementes ruins. Queridos, Deus tem uma época para cada semente que plantarmos. Sua época nem sempre é a nossa. Algumas vezes pode ser rápido, outras podem demorar anos, quem sabe uma vida inteira. Porém, podemos esperar três coisas. Três coisas são certas que vai acontecer. Deus fará com que haja uma colheita de nossas sementes. Nunca é cedo ou tarde. Deus está sempre certo em relação ao tempo, com nossos melhores interesses no coração. Nossa colheita terá a mesma natureza das sementes semeadas. As boas sementes trarão boas colheitas. As sementes ruins, com certeza, irão trazer colheitas ruins. E o que fazer no período em que nossas sementes estão crescendo, queridos? Ora, devemos nos recusar a desanimar. Precisamos ser determinados a nos manter e a manter nossa fé viva e ativa. Amar e continuar amando, ou seja, vamos colher aquilo que estamos plantando. E meditando ainda acerca desse versículo, acerca da semeadura, o tempo da semeadura durante nossa vida, aqui nós somos lembrados de que nossa vida é nosso momento de semear, e a colheita de nossa vida renderá inúmeras vezes o fruto da semente semeada. Se semearmos com sabedoria. Queridos irmãos, isso implica em darmos o melhor solo de nossas vidas, o qual ele possa gerar uma rica colheita. Irmãos, lembre-se que a lei de semear e colher aplica-se a todos nós. Semeie as sementes que deseja colher. Deus, queridos, garante que a colheita, ela chegará. Glória a Deus. E assim, queridos, continuemos
os versículos que se seguem de 11 a 15, Paulo vai falar que ele se gloria na cruz de Cristo. No versículo 12, Paulo ele trata dos que querem se ostentar na carne. Aqui Paulo está falando dos judaizantes, queridos, que o único reino que eles conheciam, uma vez que eles não andavam no Espírito. Então Paulo está dizendo que esses que vos constrangem e procuram forçar a circuncisão, ou seja, eles estavam impondo aos gentios. Então, queridos, os judaizantes, eles tentavam que os gálatas adotassem a lei conjuntamente com Cristo. Na verdade, eles, os judaizantes, tinham medo de serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Meus queridos, a mensagem da cruz, com certeza ela vai trazer perseguição, tanto do mundo como da própria igreja, porque ela toca direto no coração quanto ao orgulho espiritual, bem como a autoestima, a autojustiça, Paulo vai além e diz que nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Ou seja, mesmo participando da prática da circuncisão, que era, na verdade, o selo da lei de Moisés, não ajudava ninguém a guardar a lei. E assim, no versículo 14, Paulo diz assim que ele se negou a gloriar-se na circuncisão. Olha só, neste verso, amado, Paulo ele vai se negar, como eu já falei, né? Vai se negar a gloriar-se na circuncisão ou em qualquer outra coisa que não fosse a cruz, pela qual o mundo e todas as suas motivações covardes foram banidas, crucificadas com ele, inteiramente separadas do seu modo de pensar, do modo de vida. Paulo não dava importância ao conforto e à reputação, como faziam os judaizantes. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículos de 7 a 8, diz assim: aquilo que trazia lucro para Paulo, que ele considerava perda por amor a Cristo. Tudo ele considerava perda. O que realmente importava, amados, era o conhecimento de Cristo que Paulo almejava. Ou seja, isso era extraordinário na vida do apóstolo. E isso resultava comunhão com Deus. Ou seja, meus queridos, se quisermos vencer o mundo, é por meio de nossa fé e exclusivamente na cruz de Cristo. E além disso, meus amados, nós devemos manter essa fé. O versículo 15 diz assim: Paulo vai tratar novamente da circuncisão. Ou seja, será que o apóstolo aqui está desprezando a circuncisão? O que realmente importa, amados? Ele declara que a nova vida que vem através de estarmos em Cristo Jesus, isso resulta em uma nova criatura. Queridos, uma nova criação acontece, só vai acontecer por meio da renovação da mente pelo Espírito Santo. Paulo aqui está dizendo que o importante é ser uma nova criatura. Colossenses capítulo 3, versículo 11, diz assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. No versículo 16, querido, Paulo diz assim: e a todos quanto andarem, de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paulo que está dizendo, querido, e a todos quanto andarem, ou seja, dirigir a vida de alguém ou ordenar a conduta de alguém, de conformidade com esta regra. Ou seja, que regra é essa, pastora? Essa regra, queridos, é de respeito ao princípio da cruz. Paz e misericórdia seja sobre eles. Essa misericórdia que só vem por meio da cruz. E sobre o Israel de Deus, Paulo aqui está se referindo a todos que olham para a cruz de Cristo por sua redenção. Só eles são o verdadeiro Israel de Deus. No versículo 17, queridos,
Paulo vai falar: quanto aos mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Aqui, amados, Paulo fala das marcas, e essas marcas no apóstolo eram cicatrizes de ferimento feito por perseguidores. Lá em Atos capítulo 14, versículo 19, os judeus eles vão convencer uma certa multidão para que apedrejem o apóstolo Paulo. E esse apedrejamento, querido, era uma forma de punição judaica. E depois que eles apedrejaram Paulo, arrastaram para fora da cidade pensando que ele estava morto, né? Mas se alguém quisesse discutir a sua devoção a Cristo, devia tomar conhecimento das marcas da perseguição que havia em seu corpo, ou seja, cicatrizes sofridas por amor ao Senhor Jesus, que falavam mais eloquentemente do que as marcas corporais, ou seja, a circuncisão. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 ao 33, Paulo faz um discurso acerca de sofrimentos que passou por amor ao Evangelho. Olha só, ele diz assim que ele recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoite e foi açoitado com varas, que era uma forma romana de punição também. Além disso, sofreu naufrágios. Então, queridos, era por isso que Paulo falava com muita propriedade acerca de seus sofrimentos. Contudo, ele gloriava-se na cruz de Cristo. E isso é tão maravilhoso, amado, quando Paulo ele fala acerca dos seus sofrimentos, mas que ele ainda assim, ele se gloriava na cruz de Cristo. E assim, queridos e amados irmãos, Paulo no versículo 18 vai falar da bênção, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja, irmãos, com o vosso espírito, ou seja, Paulo está dizendo que esta graça, a qual só se recebe por meio da fé na cruz. Então, adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. E a mensagem da cruz é a verdade. Enfim, meus queridos e amados irmãos, a situação que os Gálatas estavam vivendo era de querer estar sobre o jugo da lei e ser circuncidado. Isso vai resultar, meus queridos, em dissensões, conflitos dentro da comunidade cristã, como vimos desde o início desta carta. Assim, Paulo, ele escreve com o propósito de expor a verdade sobre o Evangelho, mostrando a suficiência da obra de Cristo, bem como ensinando que a salvação vem pela fé no Senhor Jesus. Sendo assim, Paulo, neste último capítulo, faz sua conclusão apostólica, e isto é, ele faz uma advertência final, resumindo a sua carta, além de fazer uma saudação final. Amados, nesta carta aos Gálatas, mostra de forma clara que não precisamos viver sobre o jugo da lei mosaica. E aqui, meus queridos, quero agradecer nossa pastora presidente, Loide Ramos, pela confiança de trazermos este estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Quero dizer que foi uma honra e com muita alegria no coração falar aos ouvintes a importância desta carta, né? Tanto para os Gálatas quanto para nós hoje. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, um forte abraço de sua pastora Eli Lisboa. Deus nos abençoe.